O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos a Santa Missa na festa litúrgica do batismo do Senhor. Encerramos com a missa de hoje o tempo litúrgico do Natal. Termina hoje o tempo litúrgico do Natal. Amanhã iniciaremos a primeira semana do tempo comum. A roupa do padre, a cor da roupa do padre já muda, volta a ser verde, que é típico do tempo comum, próprio do tempo comum. A primeira leitura que hoje ouvimos foi retirada da profecia de Isaías. O profeta que começou o tempo do Advento, no dia 30 de novembro passado, é o mesmo que encerra hoje o tempo do Natal. Nós lemos o capítulo 42, que a Bíblia identifica como sendo o primeiro dos 4 cantos do servo. Existe no livro do profeta Isaías 4 cantos chamados servo sofredor. Aquele que foi apontado por Deus, designado por Deus, escolhido por Deus para anunciar às nações a salvação que vem do Senhor. São 4 destes cantos do servo. Assim, um deles a gente canta na Semana Santa, aquele meu Deus, por que me abandonastes? Está também no livro de Isaías. E estes cantos do servo, destes, o primeiro é o que a gente leu hoje no capítulo 42. A leitura está dividida em 2 partes. Na primeira parte, Deus apresenta o seu servo, que tem como missão promover o julgamento sobre a terra e estabelecer a justiça no mundo. Missão do servo de Deus, promover o julgamento e estabelecer a justiça. Promover o julgamento, estabelecendo a justiça da parte de Deus. Aqui, já um primeiro ponto para a nossa reflexão, por quê? Porque quando a gente fala de juízo de Deus, quando a gente fala de julgamento, os nossos joelhos vacilam, não é assim? A gente já começa a ficar com medo, porque se Deus vem para julgar, quem é que poderá ficar de pé? A própria Escritura diz, no dia do julgamento, quem poderá ficar de pé? Sim, ele é como a barrela das lavadeiras. Diante dele, tudo derrete, é como fogo, que derrete tudo. Quem é que vai ficar de pé diante do julgamento? Então, a primeira concepção que a gente tem de julgamento é negativa. E não é esta, aqui está escrito, não é esta que veio para ser estabelecida pelo servo de Deus. Qual é a justiça e qual é o julgamento que o servo de Deus veio estabelecer? Aqui diz: abrir os olhos aos cegos,
tirar os cativos da prisão e libertar os que vivem nas trevas. Esse é o julgamento que Deus quer estabelecer. Ele veio para libertar os cativos. É o que Jesus fala na sinagoga, quando ele lê o livro do profeta Isaías, esse daqui. Eu vim para anunciar o ano da graça do Senhor, anunciar a liberdade aos cativos e aos que estão encarcerados, a liberdade. E aí Jesus fecha o rolo, entrega para o ajudante e diz, hoje se cumpriu para vocês esta profecia de Isaías. Ele está falando dele próprio, porque foi ele o enviado da parte de Deus para anunciar a libertação. Aqui a gente entende que o que Deus quer de justiça, a concepção de justiça que Deus tem em si mesmo é libertação. Libertação das cadeias. Deus não quer ver os seus filhos e filhas presos no mal, presos no pecado, escravizados pelo demônio. Entende aqui? Essa é a sentença do Senhor. O veredito da parte de Deus é, eu não quero ver ninguém preso pelo pecado. Eu não quero ver ninguém acorrentado no vício. Eu não quero ver ninguém amarrado no mal. Pode libertar todo mundo, porque eu não sou Deus de escravos, eu sou Deus de livres. Deus não é Deus de escravos. Deus não quer ver um filho seu escravizado. E aqui, repito, escravizado no mal, escravizado no pecado. Ele mesmo havia dito, todo aquele que peca é o que do pecado? Escravo. Lembra disso ou não? Todo aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, então sereis verdadeiramente livres. O que ele veio fazer foi libertar a gente do pecado. É que a gente entende também como justiça de Deus, essas pessoas que estão presas, não é? Não é justo uma pessoa passar a vida inteirinha escravizada pela droga. Não é justo isso. Não é justo a gente ver um menino que tem a sua vida destruída por causa da droga, por causa do vício. Então, uma vida promissora, educado pela família, com 15, 14 anos, entra nessa porcaria de droga, vive escravizado, daqui a pouco, numa periferia qualquer, num ponto de droga qualquer aí, numa biqueira, eles chamam biqueira, numa biqueira qualquer por aí, tem um tiroteio, o menino cai morto. A mãe chorando, não foi para isso que eu eduquei meu filho, o pai chorando, os irmãos, as irmãs chorando. Não é justo isso, entende ou não? Não é justo isso. Deus não nos criou para isso. É pequeno demais perto daquilo que Deus tem para cada um de nós. É pequeno demais. Um menino que passou a vida inteira no vício, uma mulher escravizada, diz tem tráfico de mulheres, isso a gente já viu por aí nas reportagens. Meninas que são levadas dos lugares mais pobres para esse povo aí, desses lugares mais ricos aí, para servir de escrava. Não é justo isso. É pouco demais para aquilo que Deus reservou. Deus não quer isso para mulher nenhuma. É pequeno demais. Está reduzindo. Perceba aqui o que o demônio faz. Ele reduz aquilo que Deus preparou para a gente. Ele reduz, ele diminui aquilo que Deus tem para a gente. Deus tem para a gente um plano de grandeza. Não foi para isso que Deus me criou, não foi para isso que Deus te criou, não foi para o pecado que a gente foi criado. Entretanto, é exatamente isso que o pecado faz. Amassa a pessoa, afunila a vida, tira o horizonte, tira a esperança. Que esperança tem uma menina escravizada numa capital aí da Europa? Uma menina, sei lá, sul-americana, uma menina africana, escravizada numa capital da Europa, servindo de escrava sexual para os outros. Que horizonte tem uma menina dessa? O horizonte dela é apanhar e ficar andando de prostíbulo em prostíbulo nas capitais lá do velho continente, lá da Europa. Esse é o horizonte que ela tem. Essa é a perspectiva que ela tem.
A gente olha para a vida de Santa Baquita tem uma relíquia dela ali. Papa Bento XVI explicou na sua encíclica Spe Salve, justamente que Baquita estava sem horizonte nenhum. Baquita não tinha esperança de não ser escrava. A oração de Baquita era ela ter um senhor que batesse menos nela. Olha o horizonte. Veja que pequeno é o horizonte de alguém assim. O sonho da minha vida é ter um senhor, é ter um patrão que me bata menos do que esse de hoje. Percebe que o horizonte é pequeno ou não? Percebe que a esperança é pequena? Olha a esperança que uma mulher dessa tem, apanhar menos. Não foi para isso que Deus criou ninguém. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então, perceber aqui que a missão do Filho de Deus é nos abrir o horizonte, é encher de esperança a nossa vida e mostrar que Deus é nosso Pai e que nos ama. Essa é a missão do Filho de Deus. Ao contrário do demônio, que quer reduzir, quer amassar. Minha mãe usava um termo, dizia que é pôr para baixo. Esse cara só sabe pôr a gente para baixo. Sim, essa é a figura do demônio, só sabe pôr a gente para baixo. Só sabe humilhar, só sabe rebaixar, só sabe tirar a esperança. Como é que a gente vai viver assim, gente? Tem cabimento isso. O nosso lar, a nossa casa, o nosso Pai é Deus. Essa é a missão do servo. Isso foi o que o servo veio nos anunciar. Passando para a segunda leitura. Segunda leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Compreendemos que este julgamento de Deus, esta libertação de Deus, é um julgamento, é uma libertação universal. Deus não quer que o seu servo liberte das trevas somente o povo de Israel. Porque era isso que os israelitas pensavam no Antigo Testamento. Nós somos o povo eleito e os outros são pagãos. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor. Os outros são criaturas, não é assim? Os outros são criaturas apenas. Mas nós somos o povo eleito. Deus nos ama, Deus nos escolheu. Deus, o nosso Deus é o Deus de Israel. O Deus que criou o céu e a terra é o Deus de Israel. Essa é a concepção de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. Mas quando vier o Messias, aí entra de novo a promessa de Isaías, este Messias, este escolhido, este servo, será luz para as nações. Não apenas para Israel, mas luz para as nações. Este capítulo 10 do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro começa com a história de Cornélio. Né? Cornélio é um centurião romano. Centurião é o chefe da centúria. Centúria é um agrupamento, é um pelotão de soldados de 100 unidades, 100 soldados. Ele é o chefe da centúria, é um militar romano, Cornélio. Ele vivia em Cesareia, que é Cesareia, a cidade de César. Ele temia a Deus, assim, temia a Deus, dava esmola, e aí ele tem uma visão de que a sua esmola e a sua oração foram aceitas pelo Senhor. E aí a visão lhe diz, vai até Jope. Em Jope tem alguém chamado Simão Pedro. Ele está na casa de um outro Simão, Simão Curtidor. A casa do Simão Curtidor fica na beira do mar. Você manda os seus servos irem lá, os seus soldados irem lá e traga aqui, na sua casa, este Simão Pedro, porque ele tem uma palavra para você. Cornélio manda os seus soldados para trazer Simão Pedro. Enquanto isso, Simão Pedro, na casa de Cornélio, tem uma visão. A visão de Simão Pedro, a visão do primeiro Papa é a seguinte: tem uma toalha que desce do céu. E nesta toalha estão animais postos aqui. Animais. É como se fosse para um banquete. A toalha vem descendo do céu, segurada pelas 4 pontas, vem descendo como se fosse preparar um banquete. A voz vem do céu, na direção do primeiro Papa, e diz assim: Pedro, mata e imola os animais e come. Aí Pedro diz assim: não, Senhor,
Alguns desses animais são impuros, e a minha boca nunca tocou nada impuro. Eu não posso comer o que é impuro. A Escritura diz que eu não posso. Aí a voz respondeu para ele: você não pode mais chamar de impuro o que Deus purificou. E aí Pedro compreendeu que a salvação não era apenas para os judeus, mas para todo mundo, porque Deus havia purificado todos com a presença de Jesus Cristo. A purificação, a santificação é para todo mundo, não mais apenas para os judeus. E aí, quando a visão acaba, quem é que bate na porta? Os soldados de Cornélio. Nós estamos aqui com ordem do centurião para levar Simão Pedro para a casa de Cornélio, o centurião romano. Simão Pedro, por favor, se aproxime e caminhe conosco. Chega na casa de Cornélio, Cornélio rezando, tem a visão, Simão Pedro entra na casa, batiza Cornélio e batiza toda a sua família, e vem o Espírito Santo sobre eles. Aqui se percebe que a salvação que estava prometida pelo profeta Isaías para todo mundo se cumpriu. Se cumpriu em primeiro lugar com Jesus Cristo, se cumpriu em segundo lugar com os apóstolos, e dos apóstolos para o mundo inteiro. Não tem mais fronteira a salvação que vem de Deus. A luz de Deus não brilha mais somente em Israel, brilha no mundo inteiro. Este daqui é a compreensão da segunda leitura. Passando para o Evangelho, nós temos o batismo do Senhor, que é o título da festa de hoje. São João está batizando para o arrependimento. O batismo dele é um batismo de arrependimento. Ele está batizando no Rio Jordão, e as pessoas vêm ser batizadas e confessam os pecados. E aí os soldados perguntavam: gente, o que deve fazer? Vocês façam isso, isso e isso. Se arrependam dos pecados, não seja mais violento com ninguém. Não cobre mais imposto do que foi pedido. E a gente, o que deve fazer? Vocês devem fazer isso, isso e isso. E João ia orientando, preparando os corações para a vinda do Messias. Os chefes religiosos da época mandam pessoas falar com João. Quem é você? Você é o Messias? Ele diz: não sou. Você é Elias? Não sou. Você é o profeta? Não sou. Então quem é você então que anda batizando? João responde: eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Porque o machado já está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será arrancada fora. Aí, a missão de João é apontar Jesus. Quando Jesus entra na fila dos pecadores, João diz: aí, está certo isso? Porque quem tem que ser batizado aqui, o pecador aqui sou eu. E o senhor está entrando na fila dos pecadores? É assim mesmo? E aí Jesus falou: por enquanto é assim mesmo. Vamos cumprir tudo. Vamos obedecer tudo. Vamos fazer tudo que tem para ser feito. Jesus entra na fila dos pecadores. Na verdade, ele não entrou na fila dos pecadores para mostrar que fosse pecador, porque pecador ele não era. Ele entrou na fila dos pecadores para puxar os pecadores pela mão e levar para o céu. Ele não entrou na fila dos pecadores porque fosse um deles. Ele entrou na fila dos pecadores para puxar a gente para o reino do céu. Ele não desceu nas águas do Rio Jordão porque precisasse das águas para ser purificado. Ele não precisava das águas para ser purificado. As águas que precisavam dele para ser purificada. Ele purificou as águas. Não foram as águas que lavaram ele. Ele lavou as águas. Entende aqui ou não? Ele purificou as águas. Ele santificou a água. Ele abençoou a água. E esta água é a mesma água da pia batismal na qual você e eu fomos batizados. A mesma água, não tem outra. É o Espírito Santo que desce sobre a água e dá àquela água a força para nos purificar dos pecados. E o sacramento do perdão dos pecados é o sacramento do batismo. É o sacramento do batismo. Nós tivemos os nossos pecados perdoados no dia que a gente foi batizado. Aí alguém pode objetar, dizendo assim: não, padre, o sacramento do perdão dos pecados é a confissão. Não, não é. A confissão nos devolve a graça batismal.
O que a confissão faz? A confissão pega a gente aqui, pecador. Padre, eu menti. Padre, eu tratei mal minha mãe. Padre, eu tenho dificuldade de perdoar. O padre absolve dos pecados. O Espírito Santo pega aquela pessoa aqui e volta com ela lá no dia do batismo, a mesma graça batismal do dia em que os seus pecados foram lavados. É desta maneira que funcionam os sacramentos da igreja. Este do batismo, o primeiro de todos, porque sem o batismo ninguém pode receber nenhum outro sacramento, e o sacramento da penitência, do perdão dos pecados. E aqui, o que a gente pode tirar para a nossa vida? Tirar para a nossa vida a valorização do nosso batismo. Pelo batismo, nós somos chamados filhos e filhas de Deus. De fato, nós somos filhos e filhas de Deus. Adotados, ok, mas somos filhos. Nós não somos filhos naturais. Filhos, segundo a natureza, Deus tem um só. É um só que tem a mesma natureza de Deus. Filho segundo a natureza, não é assim? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ele só tem um. Mas nós somos filhos adotados. Se a gente está na mesma casa e chama o pai dele de pai, a gente é filho também, sim ou não? Sim ou não? Sim. A gente está na mesma casa dele. Essa casa aqui é dele, sim ou não? Sim. Aquele que ele chama de pai, a gente chama de pai também. Aquela que ele chama de mãe, a gente chama de mãe também. Ou seja, a gente é filho. Nós somos filhos. Filhos no filho. Nós temos a mesma herança porque o filho nos admitiu. Ele nos abriu a porta. Ele nos abriu a porta do céu. Pode entrar à casa de vocês também. Eu não quero ficar aqui sozinho. Até agora somente eu era filho, mas eu quero que vocês sejam filhos também, junto comigo. Pode entrar, a porta está aberta, pode sair da escuridão, pode sair do pecado, pode sair das trevas e vem para cá, vem viver comigo, vem ficar na minha casa também. E a gente vai viver junto para sempre. Ele é nosso pai, ela é nossa mãe, eu sou irmão de cada um de vocês e a gente vai viver assim para sempre. Aceita o convite ou não? Aceita. É isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Recorde hoje o dia do seu batismo. Nós vamos renovar agora as promessas batismais. Recorde hoje o dia do seu batismo. Quem é o seu padrinho? Lembra dele ou não? Vai rezar por ele hoje. Quem é a sua madrinha? Lembra dela ou não? Reze por ela hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Nome do padre que batizou? Aí, padre, aí você já está exagerando. Aí você já... Não pergunte coisa difícil, padre. Veja, que do dia do nascimento, a gente faz memória todo ano, recorda todo ano e dá uma importância tremenda, faz festa. O dia do batismo não tem essa valorização. Entende aqui ou não? Dia do meu nascimento, 25 de março, eu celebro todo ano. Não é assim? O dia 19 de fevereiro, que é o dia do meu batismo, às vezes passa batido. Tem que recordar o dia do batismo. Recordar o dia do batismo. Recordar o padrinho, recordar a madrinha. Por quê? Porque o batismo é o nascimento da graça. Nós temos dois nascimentos. Um nascimento segundo a natureza, fruto do amor do pai e da mãe. Você nasceu naquele dia, fruto da natureza, ou o nascimento natural. Só que você tem um outro nascimento, que é o nascimento sobrenatural. É o dia deste nascimento aqui. Você tem dois nascimentos. Porque você não é apenas natural, você é sobrenatural. Nós não somos apenas naturais. Nós não somos apenas carne e osso. Nós temos espírito também. E o dia da graça da nossa adoção filial, dia em que o nosso espírito foi adotado como um espírito filho, filha de Deus, foi o dia do nosso batismo. Recorde hoje o seu batismo, lembre seu pai, agradeça seu pai, agradeça sua mãe por ter te dado esta
graça do batismo, por ter te levado para o batismo. Agradeça seus padrinhos. Se não lembrar do padre, Deus lembra, pode ficar tranquilo. Reze por ele também, para que Deus o abençoe, assim, para que Deus o proteja. E tenha naquele dia, no dia do seu batismo, o dia do seu nascimento, para a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.